Você pode nos dizer algo sobre essa filosofia? Repare, essa filosofia Advaita. Notem uma coisa aqui: a verdade, ela não é filosófica, não é teológica, ela não é parte de um sistema ideológico. A verdade é algo que está além de um conceito, de uma ideia, de um movimento de pensamento, de um estudo intelectual ou teórico. Portanto, a expressão Advaita é uma expressão em sânscrito para a não dualidade, a não separação. Não se trata de uma filosofia. Então, aqui, essa é a primeira coisa. A outra coisa é como posso lograr essa coisa chamada o despertar espiritual? O despertar espiritual, como lograr? Ou seja, como alcançar, como obter, como realizar? Veja, aqui temos um outro equívoco. A verdade da Advaita é a não separação, a não dualidade. Isso não é um sistema filosófico. E a verdade do despertar espiritual não é algo para alguém. Então não se trata de alcançar, lograr, obter, realizar isso. Isso não está no tempo. Não é algo que faça parte do futuro. Então, repare, nós temos muitas questões bastante curiosas, perguntas curiosas, ideias curiosas a respeito desta aproximação da verdade, da liberação ou desta realização divina. Nós estamos aqui lhe mostrando que é possível, nesta vida, sim, a realização da verdade sobre você. Isso requer autoinvestigação, autoinquirição. Aqui nós temos a foto de um sábio indiano, chamado Ramana Maharshi, que viveu no sul da Índia. A verdadeira aproximação da sabedoria ou a aproximação da verdade requer autoconhecimento, requer uma compreensão direta da verdade sobre você. Então, Ramana recomendava a Atma Vichara, que é a autoinquirição, que é esta auto-observação. Então, como podemos nos aproximar da verdade? Descobrindo a verdade sobre nós mesmos, tendo uma direta compreensão de como se processa em nós aquilo que nos coloca num contato com a vida, a partir de um princípio equivocado que trazemos. Então, é a investigação desta mente do eu, desta mente egóica. É isso que nos coloca num contato com a vida a partir de um princípio de equívoco, onde você se vê como alguém separado da própria vida, separado do outro, separado de Deus. Assim, a verdade da revelação do seu ser é a ciência de que não existe tal coisa como você e a vida, como você e Deus. Há uma única realidade presente. Essa realidade é a realidade divina. Isso é Advaita. Essa é a proposta da realização do seu ser.
de Ramana Maharshi. É nesse sentido que estamos aqui com você investigando a beleza desta aproximação da Atma Vichara. O que é ter essa resposta para a pergunta quem sou eu? Há um movimento presente em você. É um movimento de condicionamento psicológico. Assim, os pensamentos estão acontecendo. Também os sentimentos surgindo. As emoções aparecendo. As respostas de ações físicas ocorrendo. Para o pensamento, me refiro ao pensamento de história humana, de condicionamento humano. Há alguém presente em tudo isso, resolvendo, fazendo escolhas, decidindo, passando por estados internos de conflito, de desordem, de sofrimento, onde há inúmeros problemas acontecendo. E a ideia por detrás desse pensamento é que tem alguém nisso. Agora, por exemplo, aqui, nessa fala, a ideia é você ouvindo. E alguém dizendo coisas. Então, tem você ouvindo e tem aqui essa fala desse que diz essas coisas. Então, há uma separação. Para nós, o sentimento, em razão do pensamento, desse pensamento treinado que temos, é de que estamos vivendo na vida numa multiplicidade de coisas, de pessoas, de lugares, situações, onde as coisas acontecem. Então temos por muito certo tudo isso. Quando ao florescer da verdade, a ciência de Deus se revelando, fica claro que estamos diante de um sonho. Aquilo que temos nesta vida é algo presente, que chamamos de vida, mas é uma manifestação de uma única realidade que está presente. Essa realidade é a realidade divina, da não separação. Essa realidade está presente e está além de tudo isso. Aqui a boa notícia é poder dizer a você que as coisas não são como parecem ser e que não precisam continuar parecendo ser como parecem ser. Quando você acorda, é somente quando você acorda que isso tudo aqui é visto como uma aparição divina. O ser humano vive em conflito, em desordem, em confusão, em sofrimento. Aqui a iniciativa nossa, nesses encontros, nessas falas, aqui nesse canal, é lhe mostrar que a vida real não é essa. Essa é a vida conhecida, é a vida comum, é a verdade da vida, nesse formato de sonho, onde o elemento que interpreta, traduz, avalia, faz a leitura da vida, é o pensamento. Qual será a verdade da vida quando esse elemento, que é o pensamento, que descreve,
traduz, interpreta, faz toda essa leitura, não está mais presente. É isso que estamos aqui trabalhando com você. Você, em seu estado real, em seu estado natural, repare o que acabamos de colocar. Eu disse em seu estado real, em seu estado natural. Isso porque você não está vivendo o seu natural estado, você está vivendo o estado comum. Está presente nesse estado comum a consciência do eu. E o elemento que faz a leitura desta consciência, que é o pensamento. Observe que isso não é o seu natural estado. Uma vez que o pensamento, a avaliação, a leitura que ele faz da vida é com base no passado. Observe isso aqui comigo. Veja com clareza isso. O pensamento não pode fazer qualquer leitura que seja real desse momento. Ele é sempre um elemento que está avaliando, julgando, comparando, tudo com base em experiências passadas. Assim, o princípio do pensamento é o passado. Então, ele nada sabe do que está aqui e agora. E, no entanto, ele se projeta para o futuro a partir da visão peculiar que ele tem do passado. É assim que nós estamos funcionando. Assim, nossa avaliação da vida é equivocada. E essa assim chamada minha vida, nossa vida, nesta condição, não é natural, é comum, é parte do movimento do pensamento e, portanto, algo dentro de uma limitação do passado, que é o conhecimento e a experiência humana. O que será a vida natural, livre desse conhecimento e experiência humana? Livre desse passado? É isso que estamos propondo aqui para você. A verdade do seu ser, de sua natureza verdadeira, não está no pensamento, no conhecimento e na experiência do passado. A verdade da revelação do seu ser. E é isso que revela a ciência divina. Recomendada, que é Atma Vichara. A aproximação do autoconhecimento, da revelação daquilo que é você. Descobrir o que é olhar para esse passado, para essa experiência e conhecimento. É poder anular esta condição que nos faz ter um contato com esse momento a partir dessas reações, que são as reações desta identidade que se vê separada da vida, que é só um conjunto de memórias, de lembranças, de reações do passado. Você, em seu natural estado de ser, é a vida, fora do pensamento, fora deste sonho, fora desta condição. Há dentro do ser humano um anelo por algo, fora de tudo que ele conhece. Há um anelo por algo fora do passado e da experiência e do pensamento. A realidade divina, a realidade de Deus,
a realidade do seu ser, não faz parte do conhecido, não faz parte do tempo, não faz parte do pensamento. No entanto, é assim que, como seres humanos, estamos vivendo, alienados de nossa natureza verdadeira, do nosso próprio ser. Descobrir como olhar para as nossas reações é estudar a nós mesmos. Nós não podemos ter uma aproximação de algo sem olhar de perto essa dada coisa. E não podemos resolver um problema sem nos aproximarmos dele, para ver de fato o que ele representa. E a situação do eu, do mim, do ego, desta pessoa é um problema que não tem sido investigado, não tem sido estudado. A beleza dessa aproximação da Atma Vichara de Ramana Maharshi, daquilo que estamos propondo aqui no canal, que é essa descoberta desta atenção sobre nossas reações, para o descarte desta ilusão da separação. É exatamente isso que nos aproxima desta ciência da sabedoria, desta liberação na vida. Então aqui não se trata de um conjunto de palavras ou de um sistema filosófico, espiritualista ou teológico. Aqui se trata de uma vivência prática, de um observar direto. Então há uma forma nova, sim, de aprender. Não é estudando os livros, não é ouvindo falas ou palestras, não é se associando a religiões organizadas. É aprendendo a ter uma aproximação de si mesmo, de suas reações, nesse instante. Ver a verdade sobre o pensamento, sobre a emoção, sobre a sensação. Ao lidar com pessoas, situações ou acontecimentos, ao lidar com você mesmo, é necessário ficar ciente dessas reações. É assim que podemos vivenciar diretamente uma real mudança psicológica interna. É assim que podemos passar por um processo de profunda transformação. Quando há uma quebra desta continuidade de condicionamento, de história humana, de desordem psicológica, de confusão mental, que no ego, como seres humanos, estamos vivendo. Então nós precisamos desta verdade, daquilo que somos. Uma verdade que se revela quando aprendemos a olhar. Vamos tocar nisso aqui um pouquinho com você. Nós temos muitos vídeos aqui no canal e também em nosso outro canal. Qual é a verdade desta aproximação que elimina esta divisão entre esse eu e o não eu? Entre esse eu e o outro? Entre esse eu e o pensamento? Entre esse eu e o sentimento?
Veja, esse eu é uma afirmação do próprio pensamento. Não existe tal elemento presente. Aqui a vida acontece. É nessa interpretação ou tradução de ordem do pensamento, de motivação do pensamento, que esta dualidade se apresenta. É assim que essa separação se sustenta. Então temos esse eu e o não eu. Como eliminar este eu? A ilusão desta identidade presente. O fim para essa ilusão. Porque, veja, a vida ela é como ela é. A ideia de alguém construindo, realizando, escolhendo, fazendo, pensando, decidindo. Esse é o condicionamento. Essa é a presença ilusória do mim, deste eu. E como podemos nos aproximar da quebra desta psicológica condição ilusória de separação? Aqui é se aproximar desse instante com um olhar livre do passado. Quando você lida com uma pessoa, ao lidar com ela, a sua forma habitual de lidar com ela é com as ideias que você tem dela. Essas ideias são lembranças, memórias, recordações que você traz do passado. Quem é esse elemento que traz essas recordações? É o movimento do eu. É esse o elemento que é o eu, o pensador, o experimentador, aquele que guardou essas lembranças, que agora está mais uma vez em contato com ele ou ela. Repare, é um contato em separação, é um contato em dualidade. E por que isso sustenta desordem, problemas e sofrimento? Porque ele ou ela é novo nesse instante. Mas você está vendo ele ou ela a partir do passado, da lembrança, da memória que você tem dele ou dela. Portanto, você é velho com essa lembrança do passado, enquanto ele é novo. Percebam a beleza disso? Esse momento é sempre um momento novo. Não há passado nele. A não ser que o pensamento traga a leitura, a avaliação, o julgamento e a comparação do passado para gostar, não gostar, comparar, julgar. Então nós estamos constantemente nesse eu idealizado, com o seu movimento de história, de memória, de lembrança, que vem do passado, para estarmos em contato com esse momento, com esse instante, com esta situação, com esse acontecimento, com aquilo que está aqui surgindo, ou com aquela pessoa ou a outra pessoa. Então, é um encontro nesse nível. E essa questão do conflito se torna completamente inevitável, em razão de que o outro está trazendo a mesma proposta. Portanto, notem isso aqui. Quando você fala com a esposa, você a conhece há 15 anos.
ela te conhece há 15 anos? Essa relação é uma relação que se sustenta na memória e, portanto, no passado? Isso explica toda essa desordem nas relações? Não estamos em contato com ele ou ela pela primeira vez, nem ela conosco pela primeira vez. É sempre o passado, é sempre o movimento do pensamento sustentando esse eu, a ideia desse eu e ele. Então nós estamos vivendo nesse contato com a vida a partir do eu, com o outro a partir do eu, com nós mesmos a partir do eu. Esses estados internos que surgem são estados de contradição. Então, além desse contato com o outro, com o mundo à sua volta, existe esse contato também dentro de você, que se estabelece na mesma base. Você tem pensamentos dos quais quer se livrar e tem pensamentos que aprecia. Quem é esse elemento que traz esses pensamentos? Que não gosta desses pensamentos? Ou que gosta desses pensamentos? Ou desses sentimentos ou emoções? Veja, há um princípio de separação, de dualidade também interna. Esse é o movimento da pessoa. Esse movimento do ego, desse mim, é o movimento da autoimagem. A imagem que eu tenho sobre quem eu sou me faz gostar de algumas coisas que sinto e que penso. E também me traz tristeza e decepção e frustração com o que penso e com o que sinto. Então, isso no que diz respeito a mim e também no que diz respeito ao outro. Eu gosto de algumas coisas dele ou dela, de outras eu não gosto. Então, nossas relações são sempre relações conflituosas, porque nossas avaliações são avaliações que vêm do passado, que nascem desse modelo de pensamento, de equívoco, de confusão. Assim, a vida nesse momento é algo que está presente para ser acolhida sem o passado, sem a leitura do pensamento. Então, sim, descobrimos a vida em sua beleza, graça, verdade. Há um novo modo de sentir, de agir, de atuar nessas relações com o outro, porque não há mais conflito, desordem e contradições internas. Uma vez que esta ciência de sua natureza real, que é a natureza de Deus, que é você em seu natural estado de ser, está presente. É isso que estamos juntos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Então, aos sábados e domingos estamos juntos, nesses encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros online que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aí botei lá no Google, Advaita Vedanta. Aí o Google explica, o professor dos professores diz, as últimas partes dos Vedas. Aí eu venho aqui e repito para vocês.
Você não precisa estudar os Vedas. Você apenas estuda a si mesmo. Se despe da ilusão do sentido de um eu presente na experiência. Aí